A normalidade simulada. Olavo de Carvalho, Jornal da Tarde, 7 de novembro de 2002. O governador Geraldo Alckmin é um paladino dos movimentos politicamente corretos que buscam instaurar, pela pressão de consensos mais ou menos improvisados, os novos direitos do homem, alguns deles em flagrante oposição aos velhos, patrocinados pela ONU, pela mídia esquerdista elegante de Nova York e Paris e pela rede mundial de ONGs. Ao mesmo tempo, é um defensor da ordem democrática, respeitoso dos direitos do capital privado no campo econômico e avesso a toda exibição de arrogância autoritária. Por esses breves traços, reconhece-se nele uma encarnação típica do político de esquerda moderada que tomou o lugar dos comunistas no cenário das democracias ocidentais. Num regime normal e representativo da era pós-comunista, um homem como o governador Alckmin personificaria perante o eleitorado a voz e a presença da esquerda. Em face dele, se ergueria como força antagônica nas eleições o típico homem da direita, o democrata cristão da Alemanha e da Itália, o conservador inglês, o republicano nos Estados Unidos, defendendo contra o ideário reformista politicamente correto os valores e princípios da moral judaico-cristã e a não intervenção do Estado na economia. O rodízio dessas duas correntes no poder daria o equilíbrio dinâmico da vida democrática, marginalizando e neutralizando os extremismos de parte a parte. Exatamente como na França, a competição entre Chirac e Jospin exclui os maoístas e Le Pen, ou nos Estados Unidos, a disputa entre republicanos e democratas não deixa lugar para Louis Farrakhan ou David Duke. No Brasil, a unanimidade da mídia tem impingido ao povo brasileiro a crença de que as últimas eleições consolidaram a democracia neste país. Com a vitória de Lula, o Brasil teria finalmente entrado na modernidade política, ombreando-se aos regimes vigentes na parte civilizada do mundo. Para fazer uma ideia de quanto essa propaganda é falsa, postiça e mal intencionada, basta verificar que no último pleito não houve no rol de candidatos um único conservador, um único defensor da liberdade econômica e da moral tradicional. Girado violentamente para a esquerda o fiel da balança, o lugar nominal da direita foi ocupado pelo equivalente local e tucano dos social-democratas europeus, cabendo aos partidos do Foro de São Paulo o papel da esquerda. Ora, que é o Foro de São Paulo? É nada mais nada menos a coordenação política do movimento comunista no continente, guiada por Fidel Castro e subsidiada por partidos revolucionários que vivem do narcotráfico e dos sequestros. Depois de extinta, a Conferência Tricontinental de Havana, que aterrorizou a década de 70, a mais poderosa, temível, violenta e cínica organização política que algum dia existiu na América Latina. Um dos fatores que a tornam especialmente perigosa é que, articulando ações legais e ilegais em escala continental com uma identidade diversa em cada país, permite dar uma fachada de normalidade constitucional a movimentos políticos que, no fundo, dependem de parcerias criminosas. Agora, por exemplo, temos no mais alto escalão do governo eleito o senhor Antônio Palocci, que nem esconde sua cumplicidade com as Farc, as mesmas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que, segundo documentos apreendidos com Fernandinho Beiramar, injetam anualmente no mercado brasileiro 200 toneladas de cocaína. O próprio presidente eleito é um apologista das Farc, cuja inocência ele proclamou dogmaticamente e contra todas as provas num discurso para oficiais superiores das Forças Armadas no Clube da Aeronáutica no Rio de Janeiro. Com esse homem na presidência, a repressão ao narcotráfico estará sob o comando supremo do advogado do principal suspeito. Com o tucanato como única alternativa a essa gente, o quadro eleitoral brasileiro ficou, portanto, dividido entre socialistas democráticos e comunistas revolucionários, sendo estes últimos apresentados como socialistas democráticos e aqueles como conservadores. Nenhuma distribuição de papéis poderia ser mais fictícia, com o agravante de que nada disso foi esclarecido ao público eleitor,
constantemente bombardeado por uma campanha de desinformação calculada para fazê-lo crer que estava numa democracia moderna normal, votando numa eleição normal como um francês a escolher entre Chirac e Jospin ou um americano entre Bush e Gore. A última eleição, proclamada a mais transparente de toda a nossa história, foi quase tão falseada e manipulada quanto o plebiscito de Saddam Hussein no Iraque.